tarde. Nós hoje vamos começar com esta projeção de algumas traduções de versículos para terem uma ideia aproximada das diferenças e também das afinidades nas traduções, e têm aqui a minha folhinha. Esta primeira folha, quer dizer que voltamos a questões de filologia. Voltamos à primeira sessão, mas essas questões de filologia penetram em todas as conferências, não podemos livrar-nos delas e não queremos livrar-nos delas. Então são excertos das traduções de Kohelet, capítulo 1, versículo 2. Eu não sei hebreu, vou ler como parece que talvez se possa ler. Havel Havalim, Amar Kohelet, Havel Havalim, Hakol Havel. A tradução que se segue é a tradução feita por um conhecedor do texto bíblico, deste texto em particular, e da tradução de Haroldo Campos e de Martin Buber, que é Geraldo Luís de Carvalho Neto, de quem eu li um texto, depois posso mostrar a referência, também estão a ver. Haroldo Campos e Martin Buber, como tradutores bíblicos, semelhanças e diferenças em suas agendas analisadas à luz da teoria da relevância, da qual eu não vou falar. Isto foi publicado em 2005 nos cadernos de tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. E foi ele próprio que traduziu, tentar transliterar para o nosso alfabeto, sopro dos sopros, disse Kohelet. Ele põe 2 acentos, todos os outros põem só um acento. No primeiro sopro dos sopros, tudo sopro. E se reparar, vamos contar atrás, desculpem. Se repararem, a separação das palavras em hebraico tem a ver com a tal respiração de que falei já algumas vezes, e na última conferência em particular, e na tradução ele pretende segui-la. Eu segui tal e qual graficamente como estava no texto original. Ao vosso lado direito tem as referências da Bíblia Hebraica de Stuttgart, a última edição de 97, a última consultada por ele. MB é Martin Buber, a tradução é de 1936, HC Haroldo Campos, 91, e depois há duas do Guido Ceronetti, a primeira de 70 é a verde e a segunda de 2001, a última, que é aquela que temos seguido para além da de Haroldo Campos. Portanto, eu acrescentei a Martin Buber e a Haroldo Campos as traduções de Guido Ceronetti. Martin Buber traduz então sopro dos sopros, diz Kohelet, Dunst der Dünste, spricht Versammler, Dunst der Dünste, alles ist Dunst. Isto é, vapor dos vapores, disse aquele que reúne, o recolhedor, o que reúne, Versammler, e de novo repete, vapor dos vapores, tudo é vapor. Depois temos a tradução que nós estamos a seguir, do Haroldo Campos, não é névoa de nadas, disse o que sabe, e eu indiquei-vos que estes sinais, estes parágrafos, têm a ver com as interrupções do fogo e com as unidades de fogo. E as unidades de fogo são sempre assinaladas por 3 daqueles sinais que habitualmente marcam o que é um parágrafo para nós. Névoa de nadas, disse o que sabe, ele traduz, ou melhor, ele introduz-nos ao Kohelet, através desse significado que ele tem, de aquele que reúne, aquele que chama a Assembleia, aquele que recolhe, com o que sabe, névoa de nadas, tudo, névoa nada. E depois de Guido Ceronetti temos 2 traduções muito diferentes. Essa tal de 70 e a outra de 2001. Sabemos que ele fez 2 traduções em 2001
e selecionou uma delas. Un infinito vuoto, dice Kohelet, un infinito niente, tudo é voto niente. E estão a ver que ele, em relação às tais unidades de fogo ou interrupções do fogo, também graficamente tem uma escolha. Depois vem a última versão, fumo di fumi, dice Kohelet, fumo di fumi, tutto non è che fumo. E anula o infinito voto e o voto niente, o nada. Passamos para a segunda tradução, que é tirado do capítulo 1, versículo 14. Vine hakol hevel aredu ut hua. Eu, na primeira conferência, falei deste versículo, sobretudo tendo como guia, e muitas vezes o tenho como guia, e desde o início que o tive como guia, Guido Ceronetti. E ele faz uma interpretação simbólica muito, muito profunda deste Ure ut Hua, que tem a ver com o uso de 3 U's seguidos, e as ressonâncias de associações que surgem nas palavras que têm U como último, como ulular, como uivo, e que tem sempre a ver, segundo Ceronetti, com um elemento de profundidade, de tristeza, de inquietação. Tradução, então, deste nosso guia momentâneo, geral Luís de Carvalho Neto, e estudo, sopro e ambicionar ar. Traduz Ruach por ar. O Martin Buber traduz da, alles ist Dunst und ein Trachten nach Wind. E então tudo é vapor e um ansiar, um almejar, um procurar o vento. Um procurar pelo vento ou um ansiar pelo vento. E traduz Ruach por vento. O Haroldo Campos também traduz Ure ut Ruach, o ambicionar ou ter desejo de, ter anseio de vento, traduz por fome de vento. Inventa uma palavra. E eis tudo, névoa nada e fome de vento. E depois as duas traduções do Guido Ceronetti. Et ecco, tutto è vuoto niente, é una fame di vento. E eis que tudo é vazio, nada, e uma fome de vento. Depois na última versão dele, que nós seguimos também, para além da do Haroldo Campos, et ecco, fumo è tutto, sócio que há fame. É tão interessante como ele inverteu a ordem e enriqueceu com esta inversão, e eis, fumo é tudo, sopro que tem fome, e traduz o Ruach como o sopro que sai pela nossa boca, ou também pela boca de Deus. Terceira tradução e última, porque ele não dá mais exemplos. Eu tenho algumas passagens do próprio Guido Ceronetti nos comentários, e também nos excelentes comentários, que são mais do que comentários, são anotações muito minuciosas a todos os versículos, a todos os elementos dos versículos. Há muitas vezes, no caso do Haroldo Campos, nem sempre inteiro, mas partes deles, e no caso de Guido Ceronetti, muito raras vezes ele faz, mas cita também versículos. Eu também podia ter trazido outros, mas nessa altura a riqueza da tradução não era tão grande, e assim fixei-me nestes, que são muito essenciais, e porque já repetimos muitas vezes a sua leitura. Vlirot shehem beema hema lahem. Nós já tínhamos visto isto. Tradução do Gerardo Neto, e para ver que eles gado eles para eles. A tradução do Martin Buber, das man sehe, wie sie Angetier sie für sich sind. E para que se veja como eles são gado para si próprios são. O Haroldo Campos, e que vejam, não são mais que animais, ademais, não mais, e é uma tradução verdadeiramente avassaladora por esta repetição. Ais, ais, ais.
animais, ademais, não mais, e com a qual ele quis restituir a repetição do Shehem, Hem, Behemat, Ema, Lahem, esta repetição de certas sílabas que ganham na tradução em hebreu, que eu não sei, portanto estou a ler a transliteração e estou a ver como é que se traduz, não foi eu que traduzi, mas ganham na tradução do Harold Campos uma intensidade muito, muito poderosa, porque reconduz o homem, e aqui estão os exemplos da redução do terceiro excluído, do princípio do terceiro excluído, ao animal, sem quaisquer indicações de diferenças específicas. Não são mais ademais do que animais. E para Guido Cioronetti isso é um pensamento que traz saúde. Quase utiliza a mesma expressão de Nietzsche. Schopenhauer, na nossa tradição filosófica mais recente, foi o primeiro filósofo a assinalar a intimidade, a afinidade entre os animais e os seres humanos, e Nietzsche, evidentemente, que o segue aí. E esse pensamento é um pensamento que traz saúde, a descoberta dessa afinidade. Aqui não é afinidade, aqui é uma fusão, uma identificação. Vedrebbero che sono un branco di bestie solo. Na primeira tradução, verão que são apenas uma manada de animais. A última tradução, vedranno un branco di bestie solo. Vedranno. Vedrebbero, veriam, e aqui é vedranno, verão. É a única alteração, além de graficamente também haver uma alteração. Eu gostava de ficar por enquanto com esta passagem. Vou só dar para a frente, só para terem uma ideia do nome do Geral Luís de Carvalho Neto. É muito interessante este texto, apesar de eu não ser versada naquela teoria da relevância, ser mais versada na teoria do Benjamin, mas em todo o caso as conclusões a que ele chega seriam muito próximas das que nós chegaríamos através da leitura do Benjamin. A compreensão que ele tem dos textos faz justiça verdadeiramente aos textos através daquela teoria da relevância. Então, voltamos às questões da filologia. Cioronetti diz que sem um ímpeto filológico não é possível ler este texto. Mas ele está numa situação muito diferente da minha, assim como Harold Campos está numa situação muito diferente da minha. Eles conhecem hebreu, eles sabem hebreu. Eu não sei hebreu. Portanto, estão a traduzir o hebreu diretamente e, além disso, conhecem a Vulgata muito bem, conhecem a tradução de cuja responsabilidade foi a São Jerónimo, finais do século IV, princípios do século V, e muitas vezes, sobretudo o Guido Cioronetti, mas também Harold Campos, citam passagens da primeira versão grega, anterior à Vulgata, além de conhecerem todos a tradução do Martin Buber, e no caso do Harold Campos, o Harold Campos conhece muito bem a tradução do Guido Cioronetti e cita muitas vezes. Há, aliás, em muitos casos, um entendimento entre eles, se bem que elas não coincidam em passagens decisivas, como também já foi assinalado. Mas estas questões de filologia têm a ver, no caso de Cioronetti, com uma espécie de náusea profunda que ele sente em relação à quantidade inúmera de textos. Ele fala mesmo em vomitações de palavras publicadas, inscritas, registadas, e a leitura deste texto do Kohelet foi uma espécie de cura em relação a esse vómito, isto é, ele através de outras palavras curou a náusea de tantas outras palavras. Através das palavras de Cioronetti, curou a náusea que sentia em relação às publicações excessivas, que não cessam. Nós temos uma memória literária escrita e agora coadjuvada pelo meio eletrónico que chega à demência, e criamos muitas aflições na nossa vida porque sabemos, mas esquecemos que sabemos, porque esse saber não está, na maior parte dos casos,
alicerçada em nenhum estudo particular, mas não precisa de estar. Nós não precisamos para saber, de saber o porquê. Como o Fernando Gil diz muito bem, saber sem saber o porquê é alguma coisa, não é nada. Não é coisa nenhuma, não é um nada. Portanto, nós sabemos, apesar de nos esquecermos, que não podemos levar a sério a quantidade de palavras impressas, gravadas, nos meios que temos ao dispor, em particular no meio eletrónico. Mas somos levados, na maior parte dos casos, todos, sem exceção, por essa voragem. O texto do Kohelet é uma espécie de limpeza em relação a isso. Poucas palavras, diz ele, quando se trata de entrar na casa de Deus, mas ele é um homem de poucas palavras. Vocês devem já ter observado que ele repete continuamente, não só o refrão, aliás, há vários refrãos, mas aquele refrão mais importante de tudo é fumo de fumos, ou névoa de nada, ou fome de vento. Depois há outros que reaparecem, uma incoerência que não é devastadora porque é justa, porque está próxima do caos e do tumulto que é a vida dos humanos. E, além disso, todas as palavras que ele diz são muito comuns. Não há nenhuma palavra difícil, não há nenhuma palavra erudita. Há um filósofo do nosso tempo, que morreu em 51, e nasceu ainda no século XIX, chamado Wittgenstein, que também tem uma escrita muito parecida. Uma escrita muito enxuta, muito avara de excessos estilísticos que não pertencessem àquilo que a coisa exige. E também Wittgenstein fala da compreensão, como iremos ver, ainda que não fale de filologia, mas fala de compreensão em relação de um texto em relação à música, que acho que é muito importante para se perceber várias coisas daquelas que eu hoje tenho intenção de dizer. Geronetti acha que isto é um poema e que é uma canção árdua, uma canção amarga, mas que está pontuada de bondade. Há quem queira só ver a miséria. O barroco cristão e as leituras cristãs em geral veem quase sempre só a miséria. Mas em Kohelet não há nenhum louvor da morte. Nem há nenhum momento de medo da morte. É muito interessante. Medo da morte tem todos, ele de certeza que também tinha. Só que nós não notamos esse medo. O que nós notamos é a inaceitabilidade da parte dele de que a morte seja o destino de todos. Isto é, que não haja diferença entre o estulto e o sábio, entre o necio e o sábio, entre o que tenta fazer o bem e o que não tenta fazer o bem, e finalmente entre os homens e os animais, mas essa diferença aí é uma diferença mais profunda, no sentido em que o Geronetti considera que é um pensamento que nos traz saúde, porque não estabelece hierarquia entre os seres e não aceita que os humanos possam dominar de todas as maneiras possíveis a vida dos animais. Portanto, isso é muito importante para Geronetti, muito, muito importante. Então, para Geronetti, esta obra é uma salvação para ele, uma salvação de vida, e nela descobre um poema, descobre uma canção, descobre uma moral que não tem nada a ver com as morais que vêm das Escrituras. A moral dele não se inscreve na moral que nós conhecemos das Escrituras, ou nas várias morais que se inscrevem nas Escrituras. As Escrituras para ele são aquilo que nós chamamos habitualmente do Antigo Testamento, porque ele é judeu, e muito menos se inscreve a moral dele nas morais cristãs. Portanto, não confundir o texto do Kohelet, ou do Eclesiastes, como é mais conhecido, como uma variação sobre o horror da morte e a advertência em relação à morte, um memento mori. Lembra-te da morte, lembra-te que vais morrer. Podíamos acrescentar, lembra-te dos mortos. A lembra-te dos mortos não é uma lembrança que
que Kohelet tenha, a não ser para nos lembrar que nós não nos lembramos. Nós não nos lembramos dos mortos. E os que vierem depois não se lembrarão de nós. Alguns breves, enquanto formos a uma imagem mais ou menos subsistente, lembrar-se-ão de nós. Mas quando essa imagem começar a ceder, a começar a apagar-se, e esse que se está a lembrar dessa imagem que se está a apagar morrer, então quem é que se lembrará a seguir dessa primeira imagem, aquele que acabou de morrer, que naquele que acabou de morrer já se está a diminuir o contraste, já está a apagar-se. Dá, como sabemos, um pensamento anistórico, não histórico, em Kohelet. Isto é o contrário do pensamento benjaminiano, como vos lembrei na sessão passada, porque todo o pensamento histórico benjaminiano está fundado sobre a rememoração. E em Kohelet não há lugar para a rememoração. Como também não há lugar para a imagem e semelhança entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus há um abismo que nada poderá preencher. Então, a filologia Ceronetti é assim. O coelético não é uma linguagem difícil. As suas palavras são escassas, comuns, repetidíssimas, acabadas de se alçar da terra por uma música baixa e lenta, com grandes silêncios graves, nos quais as suas combinações coaguladas e as suas amálgamas densas foram incorporadas mediante uma indecifrável maestria. É assim que ele lê este poema. O velho, eu chamei-lhe muitas vezes o velho, ele é realmente um velho. Se nós lembrarmos no capítulo 12º, onde ele diz: a tua juventude lembra o teu Criador, e que se segue ao parágrafo ao capítulo 11º, em que é dita esta palavra verdadeiramente inaudita e nunca dita até então. É uma novidade radical, é um hapax legomenon, como se dizia das invenções criativas dos tragediógrafos gregos, quando eles inventavam uma imagem. Nunca ninguém tinha pensado. Era um hapax legomenon. É uma invenção que ainda não tinha sido dita, uma descoberta que ainda não tinha sido encontrada do ponto de vista literário. E essa de lançar ou espalhar, como traduz o Haroldo Campos, o pão sobre a face das águas, é uma dessas novidades inauditas. E que vai hoje ser lembrado no contexto disto que eu chamaria a resistência a ter mais olhos do que barriga. A resistência a isso, ter mais olhos que barriga, talvez seja uma das formações da idolatria mais terríveis. Aquela que não deixará nada como está. Nem as pedras, nem os animais, nem as plantas. Ele chama-lhe o velho porque justamente nesse capítulo 12º, quando ele diz que na tua juventude lembra-te do teu Criador, ou pensa no teu Criador, nós lemos logo na primeira sessão 6, 7 traduções diferentes que Guido Ceronetti fez desses 2 primeiros versículos, e acontece que imediatamente a seguir começa o desastre da velhice. E o poema acaba com o desastre da velhice e acaba com a névoa nada, fome de neve, etc. Kohelet disse. E depois é acrescentado um suplemento piedoso, mas que eu irei ler porque acredito que aquilo que Guido Ceronetti diz está certo, de acordo com aquilo que eu vi neste texto. É um acrescento piedoso, mas faz justiça àquilo que acabou de ser lido antes. Mas eu ainda queria ler mais algumas palavras deste texto do Guido Ceronetti. Pode sentir-se a bondade desta música ou descobrir escabrosidades em todo o lado, estragos, estranhas presenças.
pode-se descobrir uma época inferior, uma respiração entrecortada. A canção do velho é tímida, por isso diz que é desconexa, sem estribeiras, desunida. É um poema e põe-se em dúvida que seja um poema. É musical e pergunta-se onde está a sua música. É de todos os tempos e querer-se-ia aderi-la a uma época e ao seu específico mal. Tem uma moral que não se pode inserir nas morais saídas da escritura e observa-se que não é moral ou constrange com artifícios em escrever uma moral nela. É verdade total e fazem suspender as suas verdades particulares, por exemplo, nada de novo sob o sol. As máximas separáveis, para não verem a verdadeira totalidade. É uma novidade grega e passa por uma carência... é uma novidade hebraica e passa por uma carência grega. O Kohelet é sempre elevado e não lhe falta sequer a grandeza menos compreensível de se inferiorizar para melhor dissimular a sua elevação, que não se diminui. A armadilha na qual todos caem é a máxima de se concentrar num único bem da vida: comer, beber, gozar. Gozar é o amor sexual. Ninguém resiste a este escândalo alucinante. E dizer que um cão vivo vale mais do que um leão morto é uma outra figura do abaixamento, da diminuição. São Jerónimo, ao comentar esta passagem, que um cão vivo vale mais do que um leão morto, diz que o cão vivo representa o mundo pagão e que Deus está a rejeitar o povo de Israel, o leão morto. Pergunta Cheronetti: mas se o cão morrer, sairá mel do seu cadáver? Mas está prometido que o mel saia do leão morto. Vamos ver como é que se resolve esse enigma. É que o cão come o seu vómito. Já tínhamos dito isto. Podemos ler os Provérbios 26, capítulo 26, versículo 11. E da carcaça do leão morto nasce o mel. Isto é Juízes, capítulo 14, versículo 8. E nos Juízes é aquela figura bíblica de Sansão, que vai a caminhar para ver se encontra uma mulher que viu há uns tempos e encontra um leão morto, e do leão morto está sem mel. E ele recolhe o mel e leva para casa, para os pais. Kohelet sabe que o cão ama o seu vómito e que do leão morto sai o mel, isto é, ele conhece o texto das Escrituras e, no entanto, louva a vida esvaziada mais do que a morte viçosa. Continuando ainda com a filologia. Há um texto muito extraordinário de um autor que eu muito estimo e que só foi publicado em 2004, muito depois da morte dele, morreu em 79. O autor chama-se George O'Colly e é bastante conhecido por ser o co-editor da edição crítica das obras de Nietzsche, por ser um eminente estudioso da cultura grega e menos conhecido por ser um pensador original, com uma têmpera única. E os seus discípulos, em particular este homem maravilhoso que morreu há uns anos, Sandro Barbera, depois desta edição, e também o Giuliano Campioni, foram editores. O editor desta obra foi só o Sandro Barbera, mas da coleção era também o Giuliano Campioni, que está vivo ainda, e o Franco Volpi, que infelizmente também morreu. E publicaram uma série de textos de um jovem Colli. Colli é um gênio único, tinha acabado de fazer o liceu e já tinha lido as obras de Platão todas em grego. E o livrinho chama-se Helenismo é oltre, quer dizer, helenismo, e além disso, ou para além disso, outras coisas, Einleitung, introdução. E o primeiro texto deste Helenismo é oltre, depois da introdução, da nota editorial, chama-se O Filólogo. É um texto muito invulgar. É tão invulgar, tão estranha a nossa compreensão do que seja filologia, do que seja o filólogo. Esta apresentação, como aquela que Goethe faz do que é um fisiólogo. Para Goethe, um fisiólogo é um investigador de uma ciência que ainda está por descobrir, que conseguirá estudar ao mesmo tempo aquilo que é vivo e aquilo que morreu.
E a filologia, para Giorgio Colli, é uma atividade de filologia, quer dizer, o amor da palavra, o amor do discurso, não podia ser o amor das palavras, podem pôr no plural se quiserem, o amor daquilo que sai pela nossa boca e daquilo que se escreve com os nossos dedos. E através da influência que tem nele o Pico della Mirandola e muitos pensadores renascentistas, mas não só, porque ele é um grande conhecedor muito novinho da cultura grega e também já de Nietzsche. Ele diz que a filologia é uma questão de vida. Podemos dizer que é uma questão de vida e de morte para ele, como para Guido de Charonetti. E é uma questão de vida para quem faz a pergunta: o que é a minha vida? O que é a vida? E o que é a minha vida? E para quem faz essas perguntas, já só o simples facto de as fazer transporta qualquer coisa para a vida que ainda não estava lá. E todas as tentativas de responder a essas perguntas agarram nesse transporte que a primeira pergunta fez e carregam com ele e transformam-no e desenrolam. A filologia é para ele a maneira mais elevada de responder à pergunta: o que é a vida, o que é a minha vida? E porquê? Porque para ele a resposta a estas perguntas, o que é a vida, o que é a minha vida, só pode ser feita se eu me encontro com outros seres humanos. E com outros seres humanos através das suas palavras, do fogo das suas palavras, os gestos, os seus silêncios, ou as palavras que eles deixaram escritas. Claro que a filologia se precisou como uma ciência da escrita e não como uma ciência da oralidade, mas o Giorgio Colli quer alargar a compreensão da filologia a toda a relação profunda que um ser humano tenha com outro ser humano. Isto é, não é possível responder às perguntas: o que é a vida, o que é a minha vida, se eu não passo por essa relação com outrem, através do seu fogo, dos seus gestos, dos seus movimentos e da sua escrita, percebendo na sua escrita, ou tentando perceber na sua escrita, o seu fogo e os seus gestos, isto é, a sua intimidade unida à própria palavra, coisa que nem sempre nós conseguimos. E é por isso que as questões de filologia não têm fim, não conhecem termo. Porque Guido de Charonetti, realmente, depois de 2001, que eu saiba, não voltou a publicar nenhuma tradução. Mas é difícil dizer: acabou-se a leitura do Kohelet. Eu dei por acabada. Porque a intimidade com este texto não conheceu o termo. E é a relação de intimidade. Como é que se cria a relação de intimidade? A relação de intimidade cria-se com a atenção, com a dedicação. A atenção e a dedicação para aquele que está diante de mim. A saber, num caso particular, o texto do Kohelet. Quer seja o Charonetti, quer seja o Harold Campos, quer seja o Martin Buber, eles estão nessa situação. Ou outros tradutores, o Mechoni, que também tem uma belíssima tradução, de que eu conheço umas passagens, não conheço toda, e outros. A tradução do King James, do rei James da Inglaterra, também lá está, a tradução do Kohelet, claro, do Eclesiastes, a tradução da Vulgata, etc. Todos eles tiveram a ver com, ou tiveram a ver-se com um texto escrito há muitos séculos, de difícil digestão. Há passagens que causam irritação, outras causam náusea, recusa, desentendimento imediato, recusa muito violenta, pode obrigar a fechar o livro, pode obrigar a decidir-se a não ler mais durante algum tempo. Portanto, é um texto em relação ao qual a empatia é um exercício impossível. O que é bom, neste caso, porque a empatia é sempre um dos maiores obstáculos à intimidade. Descobriu Benjamin, mas desconfio que outros já o tivessem descoberto, mas Benjamin falou muito disso. A empatia, como um sentimento de familiaridade imediata, pode levar-nos para a preguiça, também imediatamente, isto é, para a suspensão de qualquer análise do texto. Nós suspendemos a análise do texto porque percebemos logo tudo com uma grande simplicidade. A empatia tem que ser massacrada, tem que ser macerada
provavelmente pode reaparecer, mas já transformada em intimidade. E ela só pode reaparecer transformada em intimidade se houve atenção, se houve dedicação, se houve estudo. Um exemplo que Giorgio Colli dá de uma relação filológica é é extraordinário. Por exemplo, nós estamos diante de uma criança e percebemos que ela vai começar a chorar. Isto é uma relação filológica para ele. Isto é, antecipamos um movimento íntimo da criança que não está dado por nenhuma lágrima, mas provavelmente está dado por uma leve palidez, por uma leve contração da boca, ou os olhos que se movem, ou os olhos que se fixam, depende, ou um estremecimento que se sente no corpo, que também pode ser muito leve. E ninguém está a dar por nada, mas alguém está à espera daquelas lágrimas, seguramente para consolar. Essa visão, esse exemplo do Giorgio Colli é o exemplo mais íntimo que eu conheço de tal intimidade, de tal condição, que é uma condição, um resultado que nunca resultou, isto é, que nunca, não está acabado. Não é uma solução, é um resultado passageiro, provisório, mas não é enganador. Por isso é que Giorgio Colli não tem nenhuma fé na existência da história da filosofia. Também Benjamin não tem. Não há história da filosofia. É uma construção, a história é sempre uma construção, qualquer que seja o ponto de vista. Benjamin acha que não existe história da filosofia, como não existe história da arte, mas isso não evita que haja uma relação com outros que viveram antes. Mas eu esqueci mesmo do que ia dizer do raciocínio que estava a fazer e tenho pena. Não acreditar que existe história da filosofia significa que se está convicto de que cada pensador que existiu e a que nós temos minimamente acesso, às vezes por citações indiretíssimas, como é o caso de Heraclito, foi um homem vivo. Não é uma amálgama de extratos à nossa disposição. Portanto, há uma série de condições muito difíceis de preencher e jamais preenchíveis, de dieta em relação a uma pressa própria desse sentimento de empatia, uma precipitação da empatia, e também dieta em relação aos efeitos da construção. Eu ia dizer já sei o que era, para Benjamin a história é sempre uma construção. Mas a consciência de que ela é uma construção já evita muito mal entendido. E por outro lado, que género de construção é essa? Se for uma construção baseada no modelo da causalidade, estamos feitos. Com todos os fatores e condicionantes que podem levar a nós compreendermos o contexto de onde surgiu aquele autor, os pensadores que ele conheceu, outras pessoas que ele conheceu, as atividades que realizou, etc, etc. As datas em que viveu aqui, que viajou por ali, que morreu, etc. Nada disso é para deitar fora, mas isso só servirá se for posto ao serviço desse encontro com a intimidade daquele que um dia viveu. Para Giorgio Colli, quando ele fala de Heraclito, e ele estudou muito profundamente Heraclito, é essa intimidade que ele quer exercitar na medida do possível. E é por isso é que ele descobre em Heraclito aquilo que mais nenhum outro historiador da filosofia, não sendo ele um historiador da filosofia no sentido habitual do termo, mas aquele que faz da vida dos outros um impulso para a descoberta da minha própria intimidade, os outros que morreram. Isto faz com que este exemplo que o Giorgio Colli dá se reveja nos estudos que ele fez sobre Zenão, discípulo de Parménides, sobre Heraclito, sobre Anaximandro, sobre Platão, sobre Aristóteles e depois sobre Nietzsche. Depois, isto é, ao mesmo tempo, este depois não é cronológico. E mais, é mais uma quantidade que se acrescenta. Também queria falar de uma carta que Friedrich Schlegel escreve
a Schleiermacher, no início de outubro de 1799. Devo a tradução desta carta a Bruno Duarte, não só a tradução, como a identificação da data, pois eu li esta carta, excertos dela, na introdução de uma outra carta, que não é tão importante para mim como esta, para o caso, que serve como apêndice de uma obra extraordinária que ele foi publicando, carta a carta, em revistas, e depois publicou em livro, e se chama Deutsche Menschen, traduzida à letra é Homens e Mulheres Alemães, ou Mulheres e Homens Alemães, como quiserem. Os franceses, por exemplo, traduziram por alemão, alemães. E esta carta, estes excertos da carta que eu vou ler, e que ele também cita nessa tal introdução ao apêndice, são muito impressionantes porque têm a ver com a relação entre os dois homens que claramente que perderam a intimidade, que já conheceram, intimidade verdadeira, Friedrich Schlegel e Schleiermacher. E nós sabemos que Schleiermacher foi um grande pensador sobre a religião e a partir dos seus estudos sobre as religiões, ele emitiu uma série de teses que ficaram conhecidas e depois foram utilizadas por pensadores futuros como hermenêutica. As teses hermenêuticas. E é justamente a hermenêutica, que quer dizer teoria da compreensão, assim, de modo muito imediato, e é justamente sobre compreender que Friedrich Schlegel fala a Schleiermacher, no momento em que a cisão entre eles já era irreversível. Meu caro amigo, como reagiste de forma peculiar ao que te escrevi recentemente, como se eu pudesse exigir de ti que devesses compreender as ideias, Ideen, a obra dele, ou ficasse insatisfeito por não as teres compreendido. Nada é para mim mais odioso do que ter este burburinho em volta da utilidade e dos malefícios do entendido e do mal-entendido. É motivo de grande alegria para mim quando alguém de quem gosto ou por quem tenho respeito adivinha de alguma forma o que eu quero ou vê aquilo que sou. Reparem bem, adivinha de alguma forma o que eu quero ou vê aquilo que sou. Kohelet passa todo o seu livro a dizer eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Às vezes repete o mesmo verso, eu vi, e eu vi, e eu vi. Tudo o que ele escreve está assente no que ele viu. E o que ele viu é a vida, nos seus aspectos mais salientes, mais obscuros, mais incompreensíveis. Ele viu que o sol nasce e se põe, e se nasce e se põe, e se nasce e se põe, e se nasce e se põe. Eu disse-vos que Wittgenstein tem um apontamento em que diz que a repetição salva-nos do sentimento apocalíptico. Por exemplo, que o sol volta a nascer. Mas, claro que Kohelet tinha de fazer justiça a isso, e faz, como sabemos. Mas, para começar, ele está a dar conta de um sentimento muito antigo entre os seres humanos e que se mantém, e que foi muito estudado a partir de certa altura, do ponto de vista psicanalítico, como sabem, a partir de Freud, a repetição. E depois na filosofia, esse tema tornou-se decisivo para muitos pensadores. E o que ele vê, a repetição indomável da natureza, das forças do fogo, o sol, das forças do ar, o vento, das forças da água, os rios e o mar. E depois vê as palavras que saem pela boca, as palavras que têm de dar conta do tédio, as palavras que elas próprias provocam o tédio. E depois começa a ver que nada há de novo sob o sol, até concluir, depois de ver e ver e ver as repetições coaguladas também em gestos humanos, conclui
para além de que tudo é névoa, nada e fome de vento, que o saber traz a dor. Lembram-se que no verso do coro do paro, do fim do paro, do segunda estância, que é a primeira abertura do coro no Agamemnon, é pelo sofrimento do conhecimento. E é uma máxima, como eu vos disse, é uma espécie de máxima apolínea de nada de mais, se tu agires contra alguma lei divina ou humana, vais aprender com isso. É uma máxima de bom senso. Conhece os teus limites. É isso que quer dizer, pelo sofrimento, o conhecimento. Agora, quanto mais cresce o saber, mais a dor aumenta. Isto é uma descoberta de Kohelet, que Schopenhauer conhecia muito bem, e Lord Byron também. Aliás, Schopenhauer cita um verso de Lord Byron que tem a ver precisamente com isso. Ver é compreender. E ver como? Ver com o coração. É sempre assim. Ver com o coração. Ver com o coração. Eu vi com o meu coração. Eu disse no meu coração. Eu disse com o meu coração. Sempre com o meu coração. E subitamente vem uma espécie de um axioma sobre a nossa vida. Sobre a insondabilidade de Deus, sobre a incompreensibilidade da nossa vida, sobre como é amarga a mulher, sobre vive com a mulher que amas, o tal desconchave próprio a tal contradição, a tal antinomia própria de Kohelet. E aquilo de que Schlegel está aqui a falar é do mesmo tipo, é do mesmo género, pertence à mesma família. Eu desejava, quer dizer, é motivo de grande alegria para mim, quando alguém de quem gosto, ou por quem tenho respeito, adivinha de alguma forma que eu quero, como George Coley diz, diante de uma criança que vai começar a chorar, mas que não tem nenhum sinais muito visíveis disso, perceber que ela vai começar a chorar. Adivinhar que alguém tem sede, adivinhar que alguém está prestes a cair, coisas deste género. E ver aquilo que sou. Bem podes calcular com que frequência sou alinhado, me é dado poder contar com esta alegria. Nunca conto com ela, e é para mim como uma dádiva dos céus quando o amor descerra a alguém a compreensão. É o amor que descerra a compreensão. Nós nem com o amor a Deus descerramos Deus. Este é um axioma do Kohelet. Não devassamos Deus. Nem pelo amor, nem pelo temor, nem pelo tremor. Não devassamos. É insondável. Absolutamente insondável. Quando o amor descerra alguém a compreensão. Mas a filologia descerra, através do amor, a compreensão de alguém. Mas há uma coisa que eu espero de qualquer amigo, porque o quero, sublinhado por ele, esperar. Que aquilo que é oferecido com amor e alegria numa modesta esperança seja ou completamente recusado ou recebido com o mesmo espírito, e aqui aparece a tal intimidade, e não no espírito contrário. Quem é que pode subscrever tudo aquilo que diz Kohelet? Nem os pessimistas cristãos, ou melhor, nem os otimistas cristãos, nem os pessimistas hebreus, nem nenhum destes leitores, nem eu própria. Como é que nós podemos receber tudo? Não, nós não recebemos tudo. Eu comecei a minha primeira sessão com uma recusa, como sabem. Ou com o entendimento de um versículo que eu à partida tinha a recusar até poder chegar, não sei, se no mesmo espírito, talvez, aceitar de certa maneira. Esperemos que sim. Se os meus textos te dão apenas o ensejo para te debateres com uma ilusão vazia de compreender e não compreender, podes então pô-los de lado. Esta dicotomia, compreendes ou não compreendes o texto, estava a sustentar uma ilusão
que eu vos transmiti na sessão passada, que aquelas passagens que eu não li eu ia resumir. Não vou resumir. É impossível resumir. Era uma ilusão que eu vos transmiti. Não com má fé, isto é, que eu não ia, estava a pensar que não ia fazer o resumo, mas estava a afirmar que ia fazer o resumo. Não, não havia má fé, havia mal entendido, havia uma ilusão da minha parte. Agora gostava de ler duas passagens. O final, a tal acrescente piedoso, mas legível, o final do capítulo 12º começa no versículo 10º. Kohelet buscou descobrir o prazer das palavras. Não há em nenhum momento do Kohelet a referência ao prazer das palavras, mas há um momento em que ele diz que a palavra do sábio é mais forte do que a arma do guerreiro. Isso ele diz. Mas não fala do prazer. Mas quando ele fala do prazer, nós sentimos prazer nas palavras dele. Mas o prazer das palavras, descobrir o prazer das palavras tem a ver com a música. Tem a ver com a tal canção que o Geronetti descobre. E agora, eu não queria esquecer hoje, já tinha trazido na semana passada, das investigações filosóficas da primeira parte, parágrafo 527. É muito famosa esta passagem. Compreender uma frase da nossa linguagem, eu diria da nossa língua, é muito mais, a palavra alemã é a mesma, Sprache, quer para a linguagem, quer para a língua, mas nós estamos a dizer uma palavra da nossa língua, e não da nossa linguagem, é da nossa língua, português, francês, inglês, hebreu, o que seja. É muito mais aparentado que compreender um tema em música do que se poderia julgar. Com isto eu quero dizer o seguinte, que compreender a frase da nossa língua está mais perto do que é compreender um tema em música do que se pensa. É muito interessante estas repetições, que também são próprias dos textos em que nós vemos alguém a pensar. As repetições são próprias dos movimentos que o pensamento faz para se desenvolver e para não deixar de tocar aquilo sobre o que está a falar. E como está sempre a querer tocar naquilo que está a falar, aqui uma frase da nossa língua, neste caso o português, no caso dele o alemão, temos de repetir para voltarmos a tocar na frase, no que é compreender uma frase, e ao mesmo tempo damos um passinho em frente, como se pode observar. Porque é que o volume do som e do tempo vão exatamente nesta direção? Não é muito bom direção, é in dieser Linien. É uma linha musical, como um compositor pode dizer. Portanto, a direção não está bem. É uma linha que nós podemos desenhar com um gesto, ou quando o maestro está a dirigir, faz com que os... Eu há pouco tempo vi uma coisa, agora desculpem, mas de repente lembrei-me de uma coisa muito cómica. Sabem que há umas coisas bastante desagradáveis, mas muito cómicas, na internet, que é ver os desastres. E os desastres musicais. Por exemplo, está um grande violinista a tocar o concerto para violino do Beethoven e de repente todas as cordas estão desafinadas e ele não pode parar. Há outros casos em que as cordas se partem e continuam a tocar. Mas há um caso que é delirante, que é alguém dirigir, eu não sei o que é, penso que é nos Estados Unidos, que o mestre está todo vestido de branco com um laço, não sei se é branco, se é preto, mas aquilo cheira mais Estados Unidos profundos. E os músicos estão a tentar tocar, com ele a dirigir, o Assim Falou Zaratustra do Richard Strauss. E nós pensamos, bem, o que é que está a acontecer? É que está a acontecer uma coisa delirante. Nenhum deles está a tocar na clave, nenhum deles está a aderir ao outro, mas o maestro está na maior das convicções e tem palmas no fim, que as pessoas batem palmas. Portanto, eu pensei, será uma versão enlouquecida? Como sabem, nós enlouquecemos muito facilmente, por mais estranho que isso pareça. Kohelet sabe que o sábio não enlouquece. Por exemplo, ver muita opressão
e ver que o oprimido não é castigado, enlouquece o sábio. E por isso o sábio diz: eu odeio a vida. É uma forma de enlouquecimento, dizer eu odeio a vida. Eu acho que agora estou a perceber um bocadinho melhor aquilo que li há uns tempos. Mas é como alguém levar assim um soco no estômago e vomitar. Gostaríamos de dizer, porque pois eu sei o que tudo isto significa. Mas o que é que significa isto? Significar para Wittgenstein é uma coisa muito simples e muito difícil, muito mais simples e muito mais difícil do que habitualmente nós pensamos. É muito mais simples porque tem a ver com o modo como nós usamos as palavras. Isto é, com a vida que nós pomos nas palavras. E tem a ver com as pessoas a quem as dizemos, o medo em que as dizemos, os desejos que temos, os medos por aí adiante. E é muito mais complicado porque não há dicionário para a significação em Wittgenstein. Não há nenhum dicionário, não é possível constituir um dicionário das significações. Portanto, mas o que é que significa? Was heißt? O que é que quer dizer? Não saberia dizer. Para produzir uma explicação, podia comparar com outro tema, com o mesmo ritmo, isto é, o mesmo volume de som e o mesmo tempo no sentido musical. Diz, não vês, é como se isto tivesse uma conclusão, é como se nós estivéssemos a ouvir, dizemos, pronto, agora acabou e vai começar outra coisa. Ou isto é aqui como um parênteses, é um intervalo que cria uma suspensão e nós percebemos que nada ficará como antes, por exemplo. Ou o tema vai ser reatado, mas vai ser reatado de uma maneira inédita. Como se fundamentam estas comparações? Aqui há justificações de diversas espécies, ele passa à frente. Mas eu ainda queria outra passagem, que é esta. Parágrafo 531. Falamos em compreender uma frase no sentido em que ela pode ser substituída por uma outra que diga o mesmo, mas também no sentido em que ela não pode ser substituída por qualquer outra. Em música, um tema também não pode ser substituído por outro. Ele vai acrescentar. No primeiro caso, o pensamento expresso na frase é comum a ambas. No segundo caso, é aquilo que só estas palavras, por esta ordem, exprimem. Compreender um poema. E é o que se passa com os... E é isto se inscreve nos tais problemas filológicos. Porque o que importa na tradução, quer na do Ceronetti, quer na do Martin Buber, que eu não conheço toda nem pensar, mas conheço várias passagens além destas, e guarda uma espécie de uma musicalidade com todas as suspensões, os tais parênteses, com todas as unidades de fogo, com as interrupções de fogo, com as amadurecidas contradições que surgem a todo momento, com as afirmações que parecem interrogações, etc., que não podem ser substituídas por nenhum resumo, na verdade. Talvez uma tradução possa ser posta ao lado de outra tradução, mas também não substituída. E, finalmente, outra passagem que eu gostava de ler é esta. Uma pessoa pode viajar sozinha, 673, e, no entanto, ser acompanhada por meus desejos de uma boa viagem. Ou um quarto pode estar vazio. Estas imagens são muito próprias para dar conta do ato filológico, do caráter problemático do ato filológico, de levar a sério o ato filológico como um ato amoroso, difícil, em que duas intimidades, através da iniciativa de uma, tentam entrar em contacto. E agora vou então ler essa passagem, a partir do versículo 10º, do capítulo 12. Recomeçar, portanto. Kohelet buscou descobrir o prazer das palavras e a escrita justa, palavras verídicas. Palavras de sábios iguais a pontas de agulhão, perdão. O prazer das palavras tem a ver com a escrita justa, das palavras verídicas, escrita justa. Mas as palavras verídicas têm a ver com pontas de agulhão e cravos bem pregados, ferem. As coleções dos mestres de parábolas doadas por um só pastor. E além delas, meu filho, fique claro, fazer livros em excesso não tem alvo, e excesso de estudo entristece a carne. Eu gostaria de apresentar a tradução do
desta última, dos 12, é no fundo, esta é a razão que nos mata. Os livros em excesso, o excesso de estudo, é a razão que nos mata. Mi lascia che ti avverta, figlio mio, i libri che si fanno sono troppi. Un meditare intenso estenua la carne. E agora eu gostava de passar para a leitura de uma outra passagem, porque isto é uma abertura. E que doçura a luz. É o 11º versículo, capítulo 11º, versículo 7. E que doçura a luz. Já lemos isto uma vez. E como é bom para os olhos ver o sol. Estão a ver nada de novo sobre o sol, a repetição do nascimento e do pôr do sol, o acaso, como são fatigantes. Mas aqui, e que é o tal que começa, espalha o teu pão pela face das águas, e que doçura a luz, e como é bom para os olhos ver o sol. Na tradução do Ceronetti, de 2001, c'è una dolcezza nella luce e fa abbiati gli occhi vedere il sole. Nós acabámos de ouvir da suíte Les Andes Galantes, Jean-Philippe Rameau, a área para a adoração do sol dos Incas. E a interpretação é do Franz Bruggen, da Orquestra do Século XVIII. Eu também vos tinha falado na primeira sessão desta área para a adoração do sol, e foi, aliás, nessa altura que li aquela passagem pela primeira vez, e agora que a lemos pela segunda vez, achei que tinha que trazer a peça musical, que é brevíssima, em 2 minutos, tanto, e porque também é a adoração do sol, no início, é claro que há uma relação com o próprio nascimento do sol, porque aquele pianíssimo é deslumbrante e é indicativo disso, e também porque pertence a uma cultura que nada tem a ver nem com a cultura hebraica, nem com a nossa cultura, que está muito longe e que estava a ser destruída. E esta adoração do sol cresce com a velhice. Claramente que Kohelet sabe isso porque é velho. Os velhos começam a amar o sol. Não é por causa do frio apenas, é por causa da luz, daquele ouro que entra por todo o lugar, das nossas casas, e relativamente ao qual nós sabemos demais. O Antonioni, quando estava a trabalhar para o Eclipse, para o filme, assistiu a vários eclipses de lua e de sol e escreveu sobre o eclipse. Escreveu sobre o sol. Também escreveu sobre a loucura, a propósito, e disse que o sol devia odiar-nos, porque nós sabemos demasiado sobre ele. E esta expressão, esta relação filológica de intimidade com o sol, pondo o sol a avaliar aqueles que o estão a conhecer, é muito profunda, não é um exercício antropomórfico barato, é muito, muito profunda, porque dá conta do esfacelamento a que leva a nossa relação com o sol, devido àquilo que nós sabemos sobre ele. Portanto, ele odeia-nos, e é a leitura de a relação com ele está esfacelada. O mal que o sol faz nunca foi conhecido dos homens. Agora os homens sabem o mal que
era sempre louvores, era sempre adoração. E agora é um temor da sociedade, como é que se chama aqueles que estão sempre preocupados com a dizer que estamos no não sei o que amarelo e vermelho, quando chove, como é que se chama? Não é a meteorologia, é a proteção civil, exatamente. É a lógica da proteção civil que tomou conta do sol, da chuva. É uma lógica que foi pedida por alguém, eles não apareceram por acaso. Mas é uma lógica anticorrelética e antimusical. Sendo que são 20 para as 8 e eu não li nenhuma das passagens que queria ler sobre a oposição entre ventre e cérebro. Mas essa oposição eu não posso deixar de falar dela. A oposição entre ventre e cérebro começa no capítulo 2, versículo 1. Eu disse para o meu... Eu vou ler, eu não vou comentar, só vou ler. Eu disse para o meu coração, vem provar-te no prazer e prover-te do melhor. Mas concluí também isto é névoa nada. No 2.3, do meu coração decidir, vou largar ao vinho o meu corpo, vou me abandonar ao vinho. E o meu coração mantém-se no saber, não é por eu me abandonar ao vinho que o saber desaparece. Isto é muito profundo, não só em termos hebraicos, mas também liga, ainda que não tenha nada a ver na letra, nem na tradição, com a embriaguez dionisíaca. A embriaguez dionisíaca é a maior lucidez. A embriaguez dionisíaca nunca faz cair para o chão desmaiado. Não é o in vino veritas dos romanos, a lucidez dionisíaca. É subitamente ver qualquer coisa da vida. Por exemplo, que a vida é crueldade e doçura inseparáveis. Ver isso. Portanto, este que se abandona ao vinho, não é por isso que fica menos sábio. E liga-se ao delírio também, até que possa ver que benesse toca esses filhos dos homens, que lhes cabe fazer sob o céu, nessa cota de números dos seus dias de vida. Depois 10. E tudo o que aprazia aos meus olhos, a eles eu não lhes recusava. Tudo o que era grato aos olhos dele. Ao meu coração não deneguei prazer algum, pois o meu coração se comprazia em todo o meu afã, isto era o meu quinhão em todo o meu afã. E depois eu me pus em face das obras todas, que as minhas mãos fizeram, e do afã do meu afã de os fazer, e era tudo névoa nada e fome de ventos. Estão a ver as antinomias, e nenhum proveito sob o sol. Depois, em 24, pois todo o dia são bens, não percebo a minha letra, pronto. Todo o dia é o 11, é o 2.11. Todo o dia, 2.11, sim, deve ser 2.10, 2.11, sim. 2.10, 2.11. E depois vem face das obras todas que as minhas mãos fizeram, e do afã do meu afã, e as fazia, e este tudo névoa nada, e fome de vento, e nenhum proveito sob o sol. E depois, em 24, benesse alguma para o homem fora comer e beber, e fazer vir à sua alma a benesse-mo a fazer. Também isso via em mim, e que isto é da mão de Elohim, mas atenção, esta última parte é acrescentada. Não existia no original. Depois, em 3.12, eu soube, não há benesse para eles, senão em se aprazer. A prazer é gozar sexualmente, e nesse bem se comprazer durante toda a sua vida. 13, e também o homem que comerá e beberá, e verá o bem em todo o seu afã. Isto é um dom de Elohim. Há pouco era névoa de nada, agora é um dom de Elohim. Não se pode deitar nem uma coisa fora, nem a outra. Temos de ficar com as duas. 18, este é, e que vejam, não são mais que animais, ademais não mais. Isto é o coração do prazer. Tudo o que ele diz sobre prazer. E 19, pois há o destino dos homens e o destino do animal, e há um destino para ambos,
e o sopro é para todos. 22. Eu vi benesse alguma, salvo o homem ser prazer no seu fazer, eis aí o seu opinião. Pois quem o fará sobrevir para ver aquilo que será no após dele, isto é, ele não sabe nada do que vem aí. Fabricar-se piacere, é o que adesso, agora. Il dopo glielo rivelerà nessuno, ninguém o revelará. Depois no quarto 6, secção quarta, 6, melhor uma palma de mão cheia de repouso que duas mãos cheias de fadiga e fome vento. A seguir vem o louvor do viver acompanhado, que parece um longo provérbio. E depois em 5, não permitas à tua boca incriminar o corpo. Na versão do Ceronetti, não lasciare che la tua boca contagi la tua carne. E aqui a boca é pela palavra que contagia. É pela palavra má, pela palavra castigadora, pela palavra que quer corrigir. Depois, isto, não permitas à tua boca, isto é o 4, não, isto é o 5.5, e depois 5.16, reparem bem como ele passa do 16 para o 17. Também todos os dias há de comer na treva, e muito sofrer, e dor e furor. E a seguir vem, eis o que eu vi eu. O belo está no bom do comer e do beber, e em ver a benesse em todo o seu afã de a fazer sob o sol, nessa cota de números dos seus dias, que lhe deu Elohim, pois é o seu pinhão. E a seguir, 19. Pois não são muitos, ele recordará os dias da sua vida. Não são muitos os dias da sua vida, ele recordará. Pois Elohim ecoa, e sabem que este verbo, quer dizer, eu não sei, fui saber, este verbo, esta forma verbal de mahave, quer dizer ecoar, mas também pode querer dizer responder, ocupar e afligir. E Ceronetti traduz por afligir, atormenta. Deus atormenta o homem quando a carne do homem conhece a alegria. Questões de filologia, claro. 7. 3. Se um homem gera outros 100 e vive anos sem conta, há um desejo de viver muito, muito tempo. E sem conta que o sejam seus dias e anos, e sua alma não saciou um anseio de benesses. E nem mesmo o jazigo que resta, eu digo que era melhor do que ele, é o aborto ou o natimorto. Nós sabemos que no capítulo 4, versículo 3, ele também diz isso, mas ele diz isso sempre que vê o horror diante dele. Ele diz, mais vale que não tivesse nascido, mas depois diz que os mortos não sabem que estão mortos e os vivos sabem que vão morrer, e isso é um bem. Agora, 6, 7. Todo o afã do homem é para a sua boca, para respirar, para comer, para falar, para beber, e para amar também. E mesmo a alma é ânsia que jamais se extenua. A seguir 9, melhor visão dos olhos. Esta visão não tem nada a ver com aquela que Ceronetti critica como o saber abstrato próprio da idolatria do cérebro, que andanças da alma. Mas também diz, também isto é névoa, nada e fome de vento. No 8º, no 7º, 1.5, há as preferências de um coração que começou a odiar a vida. A opressão, a violência pode enlouquecer o sábio. Não vamos continuar esse. Mas o 14 é bom. Esse dia benéfico vive, abenece. Em dia benéfico vive, abenece. 7º, 14. E em dia adverso, adverte. Tanto este como aquele, Elohim os faz para um fim que o homem não devassa, ou no após ele, nada. Ceronetti considera que esta é uma parte absolutamente extraordinária do texto. Vive bem os dias felizes, vive bene nei giorni felici, e male nei cattivi, nos desventurados. Dico in questo, Dio
in questi converti quelli, perché l'uomo perda ogni traccia de futuro. O homem converte os felizes em infelizes para que o homem não possa ter vestígios do futuro, não possa antecipar absolutamente nada. Aliás, para Carl Michel Stetter, que leu muito bem o Kohelet, o mal do homem vem do medo, o medo que o sufoca de morrer, porque ele nunca consegue viver no presente. Está sempre a antecipar. É talvez por isso que não haja vestígios aqui de medo, porque não há vestígios de antecipação. Ou melhor, há um mínimo vestígio e há a cessação da antecipação. Vive agora, bebe agora, come agora, bebe vinho, ama a mulher que tu amas, ama o homem que tu amas. No 8º, eu saudei o prazer, pois benesse alguma para o homem sob o sol, fora, comer e beber e se aprazer. E o Ceronetti traduz: e io lodo il piacere, l'unico bene che ha l'uomo sotto il sole è mangiare, bere, godere. E isto acompanho nos dias do seu penar, quando Deus os dá sob o sol. Passa a vida como uma mulher amada. Isto é, capítulo, 9 versículo. Vê a vida com a mulher que amas. O Ceronetti diz: passa la vita con una donna amata, per tutti i giorni che vivrai tuo soffio, dato a te sotto il sole. E aqui, em relação à mulher amada, não aparece, apesar dos sofrimentos virem logo a seguir, não aparece o fumo e a névoa, nada. E que Tessurá-lo já vimos, o 11, 7 e depois o 12, não vou voltar a ler porque já tínhamos visto. Mas, antes de terminar, havia aqui umas passagens de um livro que já vos falei muito, do Guido Ceronetti, e que tem, por exemplo, onde ele fala da mulher frígida em relação à mulher amarga do Kohelet, é no Silêncio do Corpo. Eu queria ler algumas passagens. Uma página 55 desta edição da Adelphi, e que diz: são todas passagens muito corrélicas. Desacralizar é um ofício fácil, por isso deve repugnar-nos. Página 45. A parte onde há mais odor, não, as partes onde há mais odores são aquelas onde se recolhe mais alma. Os olhos não têm odor, são espelho, não alma. Acrescentar perfumes ao corpo é acrescentar almas ou fingir que as temos, se nos faltarem uma. Os odores demasiado fortes tornaram-se desagradáveis por excesso de alma. E é intolerável a mistura que a animalidade natural tem, reprimida e domada pela civilização. 32-33. O pecado da idolatria. O homem é mais complicado que a mosca, que devora os excrementos porque os encontra. O homem coprófago procura-os no corpo e quer recebê-los do corpo como parte viva daquele corpo desejado, entrando na sua intimidade alquímica mais obscura. Uma lágrima que cai dos olhos e percorre o rosto vem recolhida pela boca do amante, mas não seria recolhida se ele a encontrasse sobre a mesa da cozinha. O pecado é a idolatria, e não é pouco. É a loucura é de género analítico. O mal é de género analítico. O ventre contra o cérebro tem a ver com o ventre ser uma unidade do beber, comer e gozar. E o cérebro ser um instrumento. Se encontras uma pequena parte,
devoras um bocado do corpo, descompões o corpo, ofendes a alma que grita eu sou um todo. Mas não existe uma boca capaz de engolir um corpo inteiro. E a impossibilidade de converter em víscera a totalidade é inefável. O Uno fomenta-nos a loucura do amor pelos órgãos, pelas partes, pelas excreções, faz do erotismo uma eterna maldição. Nenhum amante é sem preferências. A diferença entre quem gosta mais de olhos ou de excrementos, de lágrimas ou de urina, não é substancial. É a preferência que indica, com graus diversos, a loucura erótica. O sábio renuncia a qualquer posse, através do sonho da integridade ideal do ser amado. 46. A ignorância das doenças. A bondade da ignorância das doenças. Eu leio-vos estes textos porque eles são profundamente correléticos. E na próxima ação não teria tempo. A ignorância das doenças deixava mais espaço para as consolações religiosas e para as reflexões morais. O conhecimento, não do mistério da doença, mas de uma infinidade de causas e processos doentios, se é verdade que os conhecemos, apagou quase tudo aquilo que tornava o homem superior à doença sofrida, por meio da imaginação e da força moral, que agora são sufocadas pelo médico enlouquecido, grande corrosivo e espírito que deprime. Eis-nos abandonados, sem palavras invencíveis, nem pequenas invocações, nem grandes, nem o Ordet de Dreyer, nem o Cérnica moral, ou a própria investigação enigmática da solução metafísica, entre as mãos de técnicos da medicina, que fazem mais medo do que a doença, porque eles são inferiores à doença, não podem compreender a dor, transformam um pequeno inimigo armado de bastão numa tonelada de coisas picadas, de coisas farmacêuticas picadas, como se fosse uns desporos, e acreditam-se vencedores. O outro é o delírio das carnes maceradas. Tem a ver com não são mais que animais demais. Página 34. O dilúvio das carnes maceradas, que cai todos os dias sobre as cidades do Ocidente, anuncia doença, loucura coletiva, perda da alma, obscurecimento e decadência mental. Esta é uma espécie de maldição, este dilúvio de carnes maceradas, que aparecia nos números, no texto bíblico dos números, 11. Agora, 111, página 111, a inteligência separada do coração. Lamento para aqueles que estudaram e gostam de Adorno. Adorno como exemplo da inteligência separada do coração. Alta a inteligência, mas a separação decide o papel da inteligência. A ausência do coração reduz o grau da inteligência. Demasiado pouca união destas duas coisas no mundo pensante atual, coração e inteligência. E a inteligência isolada, quando não engendra infernos, pode no máximo ser capaz de analisá-los. Não pode elevar uma barreira de frescura contra a dor. Podemos prever, se o fogo não nos destruir em breve, séculos de análises sem fim e sempre mais refinadas e interessantes do inferno. Mas um unguento contra as queimaduras suplicaremos por ele inutilmente. E queria acabar lendo uma passagem, não do Silêncio do Corpo, mas uma passagem dos comentários ao Kohelet. O primado do ventre é ao contrário da estupidez mascarada do primado dos olhos. O elemento interno, mais do que o externo, o intelecto abstrato. Entre os contemporâneos de Kohelet, todos alimentados pela visão, era mais olhos do que barriga, mais leão morto do que cão vivo. Os textos,
Isto aqui não interessa. Eis um outro ponto da polémica que se torna visível. A sua grave repugnância de filósofo, ele considera Kohelet um poeta, um filósofo pelo cérebro. E agora vem uma nota de Cheronet. O primado do cérebro, como motor da máquina viva, é anticorrelético, anti-escritural, exterior a qualquer visão tradicional. Quando há unidade, não há primado. Eis a linguagem cerebral. Nós podíamos acrescentar muitas outras coisas, mas ele escreveu estas: primado da morte. Brainwork, brain trust, brainwashing, brainstorming, desk work, drug mind, think tank, fuga de cérebros, trabalho intelectual, função dos intelectuais, classe intelectuais, cérebro eletrónico, eletroencefalograma, reconstituinte cerebral, psicofármaco. Para se salvar, a sabedoria concentra-se no ventre. E é verdade. Com a ajuda do ventre, Kohelet conseguiu amar o sol. Com a ajuda do vento, os olhos podem ver sobre a vida, inflexivelmente una, que há uma mão negra de destruição insensata neste nosso eclipse do alimento arrancado das suas raízes. Mas, ao mesmo tempo, ele é capaz de dizer, sem acrescentar névoa nada e fome de vento, que a luz do sol é uma doçura para os olhos. Agora fico à espera das vossas perguntas. Se quiserem mais textos do Cheronet, eu leio. Tenho aqui mais dois. O princípio da destruição da poesia, já que ontem morreu o Herberto Helder. Talvez fosse de ler. Não é uma homenagem, claro. É só assim. Página 58. O princípio da destruição da poesia está na ideia da linguagem como pura convenção, agregado de sinais ou de signos, fruto como a célula dos jogos do acaso. Ninguém que pense assim poderá acreditar ainda no poder da palavra que se compõe na arquitetura do Carmen, no bem que deve emanar por uma vez no coágulo versificado, aparição musical, na sua capacidade de revelar qualquer coisa do Deus escondido, criador das letras, de cujo ritmo e o sentido se esculpem na figura que está apagada e que trazem agarrado o nome inefável. Uma mais terrível, e que é o Kohelet por uma pena, mas ele nunca diz isto. A vida aspira em segredo, mas às vezes também o grita, e nós ouvimos, a não ser mais. No Guido Cheronetti não é mel da boca do leão, é mais vômito da boca do cão. O ventre, ele diz que quando nós vemos, quando Kohelet vê todo o mal, pode começar a surgir a ciência dos bens particulares. Os bens particulares são amar alguém, comer, beber, ver o sol. A verdade é mais inútil, torna-se a única verdade útil. Não escorre pelos dedos a areia. E acho que isso é uma leitura que eu agora estou a fazer de tanto ler o Kohelet, que difere da leitura que eu fazia há 2, 3, 4, 5, 6, já há muitos anos que ando a ler o Kohelet, mas este ano, por causa desta aventura em que me meti, reli, e agora parece-me que não estou a ver tudo certinho, não estou a fazer síntese nenhuma. Estou a tentar fazer mais justiça quando aquilo era só choque. Estou a ver qualquer coisa que não é só choque, se bem que também seja choque, seja violenta agressão,
Quando nos retiram uma série de ilusões, não ficamos satisfeitos. Ficamos exaustos, ficamos resistentes, ficamos doentes. Queremos ver-nos livres disso, gostamos das nossas ilusões. As ilusões não são inteiramente para deitar fora. Como é que nós podemos viver sem ilusões? Não é possível. Aliás, ele está sempre a dizer que é névoa, é tudo névoa, nada. Mesmo aquilo que ele diz de Deus, não que ponha em causa a existência de Deus, que não é um problema. A existência de Deus não é um problema. Deus é uma evidência, não há discussões sobre a existência, é uma evidência. O acesso a Ele é que está vedado, não é devassável. Mas Deus põe no coração do homem, diz, o Cheronetti traduz um reflexo do mundo, porque a palavra o permite, a palavra Olam, e o Haroldo Campos diz o excesso, uma espécie de transcendência, o eterno, põe no coração do homem. Quer dizer que o homem é um tormento de Deus. A vida do homem é um tormento de Deus. A existência do homem é um tormento de Deus. Mas isso não o faz... quer dizer, Deus não é acusado de crueldade, como diz o Cheronetti, mas também não está embalsamado em nenhuma bondade. Não é bom nem mau, não é dito nada sobre isso. Só é insondável. E mistura os nossos dias bons com os nossos dias maus. E nós já não sabemos o que é a nossa vida. Mas há uma coisa que ele diz, e aí é um dizer sim extraordinário. Diz, muito perto, aliás, no texto: não penses que os dias de outrora eram melhores. Aceita o dia, aceita agora. Não cries uma fantasia sobre os dias passados. É melhor só o agora. Adesso, em italiano, agora. Então vamos embora. Se querem, posso pôr outra vez a música. Quero. Então vá. Ai, desculpe. A música é muito bonita, mas podia ter posto a versão coral. Mas eu só tenho esta, só conheço esta. O que eu gostava de perguntar era o seguinte. Há muitas versões. Eu só tenho esta. Só conheço esta. Alertou-nos para o perigo da empatia. E, portanto, disse que só através de um processo alquímico, quando ela se transforma em intimidade, é que, de alguma maneira, nos liberta, portanto, da ilusão ou do erro. Eu gostaria de saber se no Qoheleth o coração não pode ser interpretado também com esse risco. Não, porque nunca é apressada, nunca é uma conclusão apressada. Ele viu repetidas vezes. Ele viu o sol a nascer, o sol a pôr-se, ele viu os ventos a girar, ele viu que o homem não domina o vento, ele viu que o homem não consegue ver os ossos da criança a formarem-se dentro da mãe. Eu até comentei na ação passada que nós somos capazes desse saber de tentar dominar os ventos e de ver os ossos a formarem-se, numa espécie de saber que é assustador, verdadeiramente assustador, por mais benesses que nós possamos que ele possa provocar, é assustador, porque nós não estamos preparados para esse saber, não conseguimos assimilar esse saber. É como o saber que nós temos sobre o Sol. Sabemos tanta coisa sobre o Sol, coisas extraordinárias. É só procurar na internet, ou então há bons filmes sobre isso, mesmo muito bem feitos, e há bons livros sobre isso. Ainda há pouco tempo houve um eclipse do Sol e houve muita coisa escrita sobre isso. Mas aquela palavra do Antonioni é muito verdadeira. O Benjamin dizia que a natureza é muda, ou emudece. É muda porque não fala, é da sua natureza não falar, portanto exprime-se pelo rugido, exprime-se pela corrida da água que borboleja, que se despenha, pelo ribombar do trovão, etc, etc. Exprime-se assim. Regogar, como é que faz a raposa? Regoja. Regoga. Pelo regogar da raposa e outras coisas assim. O corvo grasna, etc. Os esforços que os homens fizeram é maravilhoso para tornar aquela mudez falante, mas é um falante
é um falante que nós não falamos e que só reconhecemos em outros seres humanos quando não sabemos a língua deles. Então diz, olha, parece que está a grasnar ou a gargarejar, está a fazer uns ruídos estranhíssimos, até parece que vai vomitar, coisas assim, porque não sabemos a língua. Então reduzimos aos sons. Mas fez-me uma pergunta que é muito interessante. Se houver coração, com o coração não seria uma transformação de uma empatia em intimidade. Eu não sei se é essa transformação, mas é seguramente, pode ser que seja, mas é seguramente a descoberta de uma intimidade. Eu vi. Mas esta intimidade é ao mesmo tempo um posto de mal consigo. Porque é tudo névoa, nada, é tudo fome de vento. Até que começa a inscrever-se aqui uma corrente que às vezes também é absorvida pela névoa nada, pelo fumo dos fumos, mas que noutros casos resiste, e que é essa ciência dos bens particulares, quando se conheceu todo o mal, que é amar a vida, naquilo em que tem o mesmo sopro que tudo. Portanto, acho que tem sentido o que disse, muito sentido. Não sei se ele passou da empatia para... não posso saber. A nossa empatia com um texto, uma empatia imediata, por exemplo, vemos um filme, imediatamente gostamos, vemos um livro, imediatamente, um poema, ou lemos um poema, imediatamente gostamos. Isso não é para deitar fora, mas isso é insatisfatório, muito insatisfatório. Só quando tivermos gasto muitas horas da nossa vida a rever o filme, a pensar no filme, a discutir o filme, a analisá-lo, é que pode acontecer a intimidade. A intimidade não nos está prometida como segura. A intimidade é uma grande surpresa que vem ter connosco, mas é a melhor surpresa que há, que não tem a ver com o compreender sobre o qual o Friedrich Schlegel tece aquelas críticas. É adivinhar e gostar. E, na verdade, é do que o Colli fala. Adivinhar que uma criança vai começar a chorar. Esse tipo de saber que é muito difícil e que se tem que aprender. Não há escolas, mas tem que se aprender. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma curiosidade acerca deste tema também, e estivemos a falar nestes encontros de questões de filologia, e hoje pus esta relação entre intimidade e empatia, e a intimidade como aquela atitude filológica que nos permite de ver as coisas e ver e compreender, portanto, e ver com o coração. E depois falou do eu vi do Kohelet. E então parece que o Kohelet tenha uma atitude não empática, mas filológica de alguma maneira com a vida. Sim, é uma atitude de intimidade dolorosa. E que tudo o que ele vê provoca-lhe dor. E que por isso também evita aquela antecipação que talvez empaticamente nos deixe chegar a conclusões antecipadas, enquanto que ele fica em frente do que há, em frente dos prazeres da vida, sem projetar-se nos prazeres da amanhã, ou no mal da amanhã também. É verdade. Era só essa observação. Obrigada. E acho que completa a pergunta de há pouco também. Perguntam-se, completam-se uma à outra. Em relação à repetição, não sei se percebi bem, quando tu falas do eu vi, o problema da repetição, parece-me que é um sentido um pouco diferente e muito interessante, diferente do sentido da repetição em Freud, por exemplo, que referiste. Porque pareceu-me, quando se repete eu vi, o ver outra vez, não é uma repetição, como leres um texto não sei quantas vezes não é uma repetição, é a possibilidade de criar, provavelmente, a permanência de um objeto, e isso é que nos protege da tal angústia apocalíptica. Portanto, qualquer coisa que resiste à nossa, que fica para depois da nossa própria vida, enquanto que parece-me que atualmente a maneira como nós consideramos a repetição, na linha do Freud, é qualquer coisa que tem a ver com a produção de morte, é exatamente no sentido contrário.
portanto, a repetição impede-nos de pensar e nós usamos para não pensar. E para nos proteger da angústia de pensar. Muito bem. Obrigada. A primeira parte das tuas palavras descrevem da maneira mais exata o pensamento do Wittgenstein, mas não do Kohelet. Porque o facto do sol nascer e pôr-se, e nascer e pôr-se, não é matéria de tranquilidade a natureza taciturna age e reage, e age e reage, e age e reage. Os rios correm para o mar nunca se enche. Este caos tão bem moldado, a ele não lhe produz nenhuma paz. A Wittgenstein produz inteira paz. Portanto, acho que esse ponto de vista está mesmo bem e provavelmente também estará bem com uma certa interpretação que o Freud fará, não? Exatamente, nos proteger também. Exato. Depois a outra interpretação que apresentaste, e tu sabes bem do que estás a falar, sobre Freud, em relação à repetição, a relação que tem a repetição com o impulso para a morte, talvez se possa encontrar aqui algum vestígio, talvez, porque a morte está sempre presente, sempre, o destino único está sempre presente e a repetição liga-se com ela, não sei se para a coadjuvar, porque ao mesmo tempo nessa corrida é uma repetição cheia de, é uma corrida de repetições, não é? Uma correria de repetições. Há momentos em que ele diz que o homem não consegue domar o vento. E aí é interessante que o vento aparece como a palavra é sempre a mesma, o ruar, portanto aparece quase como uma apresentação do sopro, já salta para fora do capítulo 1 em que ele diz que o vento gira e volta a girar. É essa repetição insana que produz uma espécie de nervosismo, é a palavra, fica inquieto com aquela repetição. Em relação ao impulso da morte, teria mesmo de pensar, porque acho que aqui também há isso, mas eu teria de pensar, acho que não consigo responder. Obrigada. Tenho uma questão. Não estava a ver. Tenho uma dúvida, não sei se faz sentido, mas se esta ideia de intimidade e esta ideia provavelmente não diretamente relacionada, mas tem alguma coisa a ver com a ideia da hora natal, que fala de Benjamin. Não sei. A hora natal que ele fala na Terra do Tradutor é a hora em que o ser humano deixa de poder entrar em intimidade com a língua que ele fala, com outros, a língua da nomeação, e com a língua da natureza. Supostamente também com a língua criativa, a linguagem, neste caso, criativa de Deus. Mas a hora natal é o momento em que o julgamento aparece, em que o juiz aparece. Portanto, a intimidade tem que ser redescoberta através do juízo, através da condenação do juízo. Portanto, a intimidade é um trabalho, é um parto, nesse sentido, sim. Nesse sentido tem a ver com a hora natal. Então, até à próxima. Até a próxima. Eu tenho um livro sobre em casa, nunca li, eu tenho que ler. Thank you.
quero ir embora porque eu não sei desligar isto. Como é que se diz? Quero só ligar assim. Quero só puxar. Mas alguém vai puxar aqui.